Nova pesquisa da Brasmarket, divulgada nesta sexta-feira sobre a corrida presidencial, mostra um novo crescimento do presidente Jair Bolsonaro e chances reais de vitória no primeiro turno. O chefe do executivo, que é candidato à reeleição, aparece com 44,9% das intenções de voto contra 31% de Lula na estimulada. Na sondagem anterior, publicada na semana passada, Bolsonaro tinha 43,5% e Lula 30,5%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Ciro Gomes aparece com 6,5% e Simone Tebet com 4,5%. Na espontânea, Bolsonaro também lidera com 43% contra 28,8% de Lula. Foram entrevistadas 2.400 pessoas em todo o Brasil entre 18 e 20 de setembro. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR 00580/2022. Já o levantamento do Datafolha, encomendado pela Globo e pela Folha, apontou Lula com 47% das intenções de voto contra 33% de Bolsonaro, uma diferença de 14 pontos. Ciro Gomes caiu para 7%, Simone Tebet manteve os 5% e Soraya Tronic caiu para 1%. A pesquisa ouviu 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR 04180/2022. Você, Zé? As pesquisas estão aí, cai quem quer, né? Eu vejo aí, deu uma louca nas pesquisas. E o interessante é que a legislação está sendo cumprida. Todas as pesquisas, inclusive esta da Brasmarket, mostra claramente o protocolo que é exigido pela lei. Ou seja, qual foi a técnica utilizada, onde houve a coleta de dados, e qualquer partido político pode muito bem fazer auditoria da pesquisa. Isso é possível. É só pedir dados mais concretos, mais ampliados do Instituto ou da empresa, né? E ela é obrigada a fornecer o local e onde pode ser feita a coleta de dados sobre a pesquisa. Quem foi entrevistado, aonde, quem foi o entrevistador e assim por diante. Nós estamos no momento em que a pesquisa eleitoral está parecendo substituir a eleição. Não é bem assim. É apenas mede a temperatura. Eu indico, inclusive, que se a pesquisa indicar hoje que um determinado candidato está na frente, está perante aquela pesquisa. É uma realidade. Hoje, naquele momento, naquela pergunta, quando o eleitor entra na cabine de votação e vê ali a urna, digita, vê a fotografia, ele para pensar e muda o voto. Eu entendo que, resumindo todas as pesquisas, é que a eleição está aberta sim. A eleição está aberta, qualquer um pode ganhar. Por que as pessoas dizem que o presidente Jair Bolsonaro é o provável candidato favorito? Porque ele está no poder, porque o pessoal do Centrão que está apoiando o presidente Jair Bolsonaro é profissional de política. E isso faz uma força muito grande. E, para complementar, acho que não haverá decisão em primeiro turno, eu acho muito difícil, né? E no segundo turno será recomeçar uma nova campanha. E aí os deputados estarão soltos para defender o seu candidato longe da reeleição. Quem foi reeleito foi, quem não foi, não foi. Então o segundo turno é totalmente diferente. Portanto, resumindo, essa louca nas pesquisas, a história é a seguinte: a cabeça do eleitor, ela só é comprovada no apertar do botão. Existe sim um grupo forte que já sabe o que quer, já chega lá, mas outro muito importante que ainda não decidiu ou decidiu estar mais ou menos e pode ainda mudar o voto. Esta é a realidade. Portanto, eleição aberta. Você, Diogo Schelp, que nos diz desses números das duas pesquisas, Brasmarket e Datafolha. Schelp. A disparidade é enorme, né? Brasmarket, Paraná Pesquisa, talvez alguma outra, apresentam dados muito diferentes daqueles apresentados pela maioria dos institutos de pesquisa, das empresas de pesquisa. Isso não quer dizer que elas estejam erradas necessariamente. O que quer dizer apenas que algum grupo, né, algum grupo de pesquisa, alguma empresa de pesquisa ou vários vão cair do cavalo feio na próxima semana, no próximo domingo, quando começarem a ser contados os votos, e aí quando se perceber o que de fato ocorreu, o que de fato foi decidido pelos eleitores
nas urnas. É claro que há essa questão da mudança de voto de última hora, né? Há, de fato, uma quantidade grande de votos que podem ser considerados voláteis aí, porque há uma intenção muito forte, a maioria, com certeza, dos eleitores já sabem quem vai votar, mas existe uma parcela grande que pode fazer a diferença que não decidiu ainda totalmente, né? Então, é claro que pode ocorrer, como se fala, né? As pesquisas são um retrato do momento, uma fotografia do momento, pode ocorrer algumas diferenças significativas, pode-se aceitar algumas diferenças em relação aos números que estão sendo apresentados agora. Agora, grandes diferenças, coisas, por exemplo, como pesquisas mostrando que um candidato está bem à frente, né, com 10 pontos, 14 pontos percentuais à frente do outro, e se chegar lá no primeiro turno e estiver empatado ou estiver atrás do candidato que era apresentado em segundo, realmente é uma tragédia para essas empresas de pesquisa, porque essas empresas, elas vivem de fazer pesquisas de mercado, por exemplo, né? Então é péssimo para elas não têm interesse nenhum em manipular intencionalmente os resultados ou ter um viés para um lado ou para o outro, porque se elas errarem muito feio, isso pega muito mal e pode levar a perder clientes, perder renda, perder faturamento, o que é, obviamente, no fim das contas, o objetivo dessas empresas. Então, a gente saberá na próxima semana, daqui a pouco mais de uma semana, quais empresas, de fato, vão cair do cavalo e quais estavam certas. Diga, Ana. Olha, Vitor, o caminho que eu trilhei no esporte não me permite ter um otimismo aí, nenhum tipo de otimismo exacerbado em relação ao primeiro turno, até em vitória no segundo turno, porque o pragmatismo do esporte, eu saí do esporte, mas não consegui me livrar desse pragmatismo, de um certo ceticismo, e esperar que as coisas aconteçam, né, de acordo com o tempo. Fato é que o tempo mostrou que esses institutos de pesquisa, eles não têm um passado glorioso, um passado de muitos erros assim, abissais, erros absurdos, surreais, não são erros nem sequer dentro daquela margem de erro comum de qualquer instituto de pesquisa, e isso acende aí um alerta, não é nem amarelo, é um alerta vermelho. Então, eu acho que com tamanha discrepância entre alguns institutos e também dentro dos próprios institutos, uma margem de 2 dígitos para um candidato ou para o outro, acho que só depois das eleições que veremos quem de fato estava certo. Agora, sobre pesquisas, Vitor, eu quero ler o tweet de uma pessoa que é genial com essa ferramenta chamada Twitter, que é o nosso querido Guilherme Fiuza, porque eu acho que o tweet dele resume exatamente o que nós pensamos aí dessas lojinhas de porcentagem. Nosso querido Guilherme Fiuza tweetou: IPEC, Lula mantém liderança isolada com 6 tapinhas no rosto do juiz amigo contra 0 do segundo colocado. O petista tem 97,6% de chance de vitória no cenário eleição não se ganha, se toma. 2,4% não sabem ou não opinaram se não seria melhor empossar logo o presidente do IPEC. Olha, é através do sarcasmo que nós mostramos também a nossa indignação com tanta diferença do que esses institutos mostram e do que a realidade realmente, do que os nossos olhos enxergam na realidade. Confere, Fiuza, os números são esses aí que a Ana trouxe? Exatamente, a Ana trouxe números absolutamente confiáveis e obrigado, Ana. E eu vou dizer o seguinte, quer dizer, a zombaria vem de lá. A gente não estaria brincando com um assunto vital desses, né? Quer dizer, o que sobra é isso mesmo, é levantar o espelho para o ridículo que está colocado. Então, o meu ponto é esse, quer dizer, quem não quer ser feito de trouxa, quem não quer ser enganado, não lê pesquisa nenhuma dessas. Né? E eu não vou dar aquela volta toda de novo para dizer por quê. É uma instituição, né, digamos assim, o reflexo das intenções eleitorais por
institutos ou empresa, se queira chamar de pesquisa, ele é falido, ele faliu, ele tem erros grosseiros ao longo de décadas. Então, fim de papo. Quem quer continuar vendo, porque tem uma coisa ali, né, gosta da aposta, quem será que vai ganhar? Eu acho que o que a gente está vendo no Brasil, as pessoas muito atentas, muito esclarecidas, eu duvido que essas pesquisas aí que já caíram no ridículo vão influenciar de qualquer lado. A gente está vendo, por exemplo, que os mesmos, coincidências, os mesmos veículos de comunicação que tentaram de uma maneira vergonhosa, volto a ressalvar, não falo isso com prazer, acho uma pena, espero que a imprensa se recupere, esses mesmos veículos, não quero que nenhum acabe, mas eles resolveram passar essa vergonha. Então, num período de algumas das maiores manifestações de rua da história do país, feitas em paz, com focos claros de liberdade contra abusos, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, essa imprensa resolveu fingir que não tinha ninguém na rua. E de um jeito, assim, completamente, como é que eu vou dizer? De um jeito completamente picareta, né? Criminoso. Que se você usa a credencial daquele que está trazendo o fato e você tenta esconder pessoas, você não bota na primeira página, né? 7 de setembro de 2021 foi o momento em que eles disseram, não dá mais para esconder porque está gigantesco. Eles disseram que era antidemocrático. Então, assim, esse tipo de conduta eu fico triste, eu acho lamentável, mas é fato. É fato. Essa imprensa está fazendo esse serviço sujo. Então, coincidentemente, curiosamente, são os mesmos que contratam e divulgam esses institutos aí que estão dando essas fantasiosas vantagens do Lula. O Lula, né? Olha, eu vou te falar, se me desse essa missão aí, nós vamos recalchutar o Lula, te dar um caminhão de dinheiro, você está nessa? Eu diria, estou fora, não tem como recalchutar o Lula, né? Então, é isso, o suposto favoritismo do Lula é falso, é uma mentira. E eu não sou um visionário, eu não tenho uma sagacidade especial para dizer isso. Você precisa dar um pouquinho de prestígio aos seus olhos, né, ao que você vê. Então, assim, como é que você vê, fora desses institutos desmoralizados, vergonhosos, não vamos dourar a pílula aqui, desse cascatol, dessa vergonha, né, que já fez muito mal ao país e não merece nenhuma condescendência, enfim, nenhuma contemporização. Fora disso, você observa a vida à sua volta. Tudo bem, tem gente que só está no sítio, hoje no Zoom, na live, querendo recalchutar o Lula. Lula lá, beleza, cada um faz o que quer. Agora, como é que se dá, como é que se constata minimamente que alguém tem força? Bom, tem várias maneiras. Por exemplo, o Nordeste. No Nordeste, o mito do Lula, e eu não estou aqui fazendo ironia nesse caso, né? O Lula, de fato, foi um mito no Nordeste e era uma esperança legítima. E foi o próprio Lula que jogou isso tudo fora. Ele poderia ter aproveitado isso e ido adiante, ajudando o país. Ele não quis. Então, vamos imaginar, mas no Nordeste, todo mundo sabe que o Lula e o PT teriam, né, um handicap, né, pelo menos uma tradição. Aí vai o opositor dele, que é o total opositor, né, não tem nenhuma nuance, Bolsonaro e Lula são extremos diferentes. Ele vai a qualquer lugar do Nordeste, qualquer lugar do Norte, é recebido com a felicidade, com alegria, né, com quantidades enormes de pessoas. Vimos aí os mandatários locais tentando boicotar, não indo ao ato, ele não está nem aí, ele vai e o povo vai também. Aí você pensa, não, as capitais, vê aí, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cinelândia, né, os lugares onde o Lula, né, essa esquerda festiva, esse suposto petismo, esse parasitismo partidário fantasiado de revolução, tem aí, eventualmente, uma encarnação. Onde é que estão? Não é uma polarização? Onde é que está, então, a explosão
Pelo menos desses nichos lulistas, eu não vi nenhum. Eu vejo o Lula em um teatro fechado, com aquela claque patética, né, melancólica. Eu vejo em auditório, não sei o quê, pagando mico, falando besteira, sem nenhum entusiasmo. Então, o favoritismo do Lula é mentira. É uma completa invenção. Não está em lugar nenhum. Apenas nesse consórciozinho, que desistiu de ser jornalismo, usando, né, esses mesmos aí institutos, alguns deles, para industrializar. Esse Lula voltou, né, o Lula tendo feito tudo o que fez, e, evidentemente, o triste papel do Poder Judiciário, que a gente está aqui assinalando não porque a gente quer atacar a instituição, porque realmente a gente viu, tanto do TSE quanto do STF, ações absolutamente bem-vindas pelo candidato Lula. Então, eles se juntam, né, a essa frente de formação artificial. O Lula não tem essa votação, é lógico que ele não tem, quem roda o país sabe disso, e eu volto a dizer, se for uma eleição realmente limpa, o Lula não tem nenhuma chance.